Saudações, amigos, seja bem-vindo aí a mais uma aula. Quem fala aqui é o César. Eu estou gravando essa aula aqui, que é a continuação de arquivo salvar como, tá legal? Ficou faltando uns detalhes, eu revendo a aula, fiquei faltando uns detalhes que eu vou explicar para você nessa aula agora. É um complemento bom, tá legal? Muito bem, nós vimos que quando eu salvo um arquivo PSD, ele vai no formato editável, original, da fonte do padrão do Photoshop, tá legal? Aí o que acontece? Eu fiz aqui assim, botei a fonte aqui, e se eu for aqui no menu arquivo, salvar ou Ctrl S, ele vai salvar essas alterações aqui. Se eu fechar o arquivo, eu venho aqui no menu arquivo, arquivos recentes, e posso localizar o arquivo aqui, PSD, e salvo, e ele vem com as alterações sendo feitas, que foram feitas neles. Perfeito? Até aí, tranquilo. Mas o que acontece? Outra coisa, quando eu vou no menu arquivo, salvar como, e tem essa opção aqui, olha, que eu acabei esquecendo para você, quando você salva pela primeira vez, ou você está salvando para uma outra unidade de disco, como backup, enfim, de uma outra pasta do computador, essa opção aqui, camadas, tem que estar marcada. Por padrão ela já vem. Mas se ela não vier desmarcada, essa opção significa que todas as camadas aqui que você está criando as artes, cada arte aí, tu tem 16, 20 camadas, essa opção aqui representa que tudo que você está salvando está indo junto às camadas. Perfeito? Mas eu vou desmarcar ela para você ver como vai ser o arquivo vai ser processado. Mas nesse caso, eu já tenho cópia aqui, né? Eu vou salvar como teste na mesma pasta, sem opção aqui camada, que ele fala que o arquivo deve ser salvo como uma cópia, como esta seleção. Vou salvar. Perfeito, salvei. Aí eu venho, arquivo, abrir. Repare que está aqui o teste 2, aqui a nossa original, vem no mesmo formato do padrão do Photoshop PSD, que eu vou abrir para editar, mas quando eu abrir ele, repare que não vem as camadas, porque eu não marquei aquela opção camada. Então você tem que prestar atenção que aquela opção por padrão tem que vir marcada quando eu salvar o arquivo original do PSD, que é do Photoshop. Eu vou apagar essa daqui, clico com o botão direito, vou excluir, e agora eu vou abrir o original. Tá vendo? E vem todas as camadas. Perfeito até aí, gente? Tá? Então essa é uma parte bem importante mesmo. Às vezes a gente desmarca, não presta atenção. Ou quando a gente fizer uma alteração, olha só, eu venho aqui, ó, aí vou colocar aqui. Aí se eu quiser salvar, eu tenho esse cliente aqui, aí eu quero fazer uma cópia desse arquivo, mas eu quero fazer um outro modelo, mas eu quero continuar com as mesmas camadas. Aí eu venho em arquivo, salvar como, vou salvar como, se eu clicar e salvar com o mesmo nome, como o arquivo já existe, ele fala que se você quer substituir o arquivo. Perfeito? Aí se eu clicar, ele vai me perguntar, tem certeza que tu quer substituir o arquivo existente? Então tudo que eu fizer, e se eu não marcar essa opção aqui, se a opção estiver desmarcada, ele vai substituir arquivo e você corre o risco de perder todas as camadas. Perfeito? Tá? Então lembre-se disso. E se eu quiser fazer uma cópia para fazer um outro tipo de anúncio, aí sim eu crio com outro nome e salvo, e eu vou ter duas cópias do mesmo arquivo. Lembrando que, né, só para falar, eu quero manter tudo isso daqui, só quero acrescentar mais alguma coisa, mas não quero perder esse modelo. Aí eu salvo com o mesmo nome, boto como cópia, boto como anúncio 2, enfim. Tá legal? Muito bem. Vou dar o Ctrl S. E eu falei na aula passada que quando a gente salva um arquivo em JPEG, eu vou substituir ele, tá? Vou substituir, eu fiz uma alteração. Vou manter como média, perfeito? Pode botar, porque aí vem, independente, se você botar muito máxima, o arquivo pode ficar muito pesado para a internet, posso botar média e dou OK. Perfeito. Aí eu vou abrir o arquivo. Quando eu salvo o arquivo em JPEG, quando eu abro no Photoshop, eu não tenho acesso à edição do arquivo. Ele abre como uma imagem. E essa imagem foi finalizada para impressão, para me enviar por e-mail para o cliente analisar e aprovar. Tá legal? Mas lógico, quando a gente enviar para o cliente, tem que enviar de baixo nível, uma qualidade baixa, para ele não ficar e mandar para outro fazer.
tá? Tem cliente que age assim, tá? Mas a ideia é quando você salva aí, vai jogar no Facebook, você salva como um JPEG, mas você não tem acesso à edição do arquivo, perfeito? Esses são os detalhes que eu queria passar para você aí, tá? Muito bem. Vou abrir o original e tenho acesso a todas as opções aí. Eu acrescentei aqui esse texto aqui, ó. Deixa ele aparecer aqui. Tudo ok, porque você não está aparecendo. Tá, lógico, não vai, né? Eu não selecionei ele. Deixa eu ver aqui por quê. Deixa eu tirar os olhos aqui. Tá. O que acontece? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abaixar, vou excluir ele. Não se preocupe com o que eu estou fazendo aqui, gente, que eu quero explicar uma coisa para você aqui. A gente vai pegar a ferramenta, a aula de só camada de texto, tá? O foco é dar esse detalhe aqui para você. Eu botei um texto, cursos EAD. Eu acrescentei esse texto, eu vou diminuir o tamanho dele, tá? Não se preocupe, você vai ficar fera em tudo isso daqui. Vou botar uma cor branca. Eu fiz esse texto que é editável, que eu posso clicar e alterar o nome. Aí o cliente falou assim, te pagou para tu fazer essa arte, mas o cliente falou assim, César, eu tenho Photoshop em casa, então tu faz a arte para mim e quero continuar editando, alterando as cores. Então você me cobra esse valor desse serviço. Então tu vai dar o código fonte para ele, que é PSD. Só que a fonte que você usou na sua máquina, que é essa daqui, deixa eu clicar que a gente vê. Essa daqui, Universal Back, né? Universal Back. Jack, perdão, não vi direito. Jack, você baixou na internet, baixou no computador, no sistema operacional, e o teu Photoshop reconhece essa fonte aqui. Só que ele não tem essa fonte no computador. Então, quando ele abrir, ele não vai ver, porque quando você salvou como JPEG e mandou para ele, falou, cara, ficou maneiro. Então, quanto tu me cobra pelo código fonte? Quero passar a alterar. Ele não vai te pagar mais, só uma vez. Ele não vai ter. Então, ou você ensina ele como baixar, ou você anexa junto à fonte que você baixou. Isso a gente vai ver ao longo do processo de exportar para a gráfica aí. Mas é só esses detalhes que eu queria passar para você ficar ciente, que toda fonte que a gente for baixar no código que a gente está fazendo e você tem e o teu cliente não tem, ele não vai ver, ele não vai enxergar a fonte assim. O Windows vai detectar a fonte padrão e vai manter a escrita, mas não vai reconhecer dessa forma aqui. Perfeito, gente? Então, essa parte, essa explicação dessa aula foi só esses detalhes que fazem muito importante no nosso dia a dia, tá legal? Então lembre-se, pratiquem, assiste de novo e façam. Não se preocupe que a arte está pronta, mas esse detalhe que eu expliquei para vocês nesses dois arquivos é o que faz a diferença você saber trabalhar. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um forte abraço e encontro você na próxima aula.